O ar de Lisboa tinha um cheiro diferente. Misturava o salgado do Tejo, o doce dos pastéis de nata que escapava das pastelarias e um cheiro antigo de pedra e umidade que subia das calçadas. Lia Pereira respirou fundo, tentando que aquele ar novo lhe enchesse os pulmões de coragem, mas só sentiu o peso da mochila cravar-se nos ombros e os olhares a pousarem nela, pesados como mantas molhadas. Acabada de chegar à estação de Santa Apolónia, com a mãe a dar-lhe as últimas recomendações apressadas antes de correr para o seu turno no hospital, Lia sentia-se um navio grande demais para um porto desconhecido. Era grande. Era negra. Em Almada, na margem sul, onde a diversidade era a norma, ser grande e negra era apenas ser. Ali, no coração histórico de Lisboa, no meio das caras pálidas e dos corpos esguios que pareciam flutuar pelas ruas, ela sentia-se uma anomalia, um ponto de exclamação numa frase sussurrada. E era para um desses bairros, agora palco de uma gentrificação feroz, que se dirigia para uma escola secundária onde seria, mais uma vez, a miúda nova. Mas desta vez sentia, seria diferente, e não no bom sentido. A escola secundária Gil Vicente erguia-se como uma fortaleza antiga, com paredes de pedra e janelas altas que pareciam olhos a vigiar. Ao atravessar o portão, Lia sentiu o murmúrio habitual baixar de tom. Os olhares não eram hostis, não ainda. Eram curiosos, avaliadores. Olhavam para o seu cabelo afro, farto e livre, para as suas ancas largas, para a sua pele escura. Encolheu-se instintivamente, tentando ocupar menos espaço, um truque inútil que praticava desde que se lembrava. Encontrou a secretaria, recebeu o horário e dirigiu-se para a primeira aula, sentindo-se como quem atravessa um campo minado. Os corredores eram estreitos, cheios de gente que se desviava, ou não, da sua passagem. Foi num desses desvios que esbarrou com alguém deixando cair os seus cadernos. "Desculpa", disse Lia, apressando-se a apanhar as suas coisas. "Olha por onde andas, baleia", ouviu uma voz masculina, seguida de risinhos. Lia não levantou a cabeça. Apanhou o último caderno e levantou-se, o rosto a arder. Não precisava de ver quem era. Já conhecia aquele tom. Foi então que uma mão a ajudou com o último caderno. "Não lhes ligues", disse uma voz feminina, rápida e um pouco ofegante. "São uns idiotas." Lia levantou os olhos. Viu uma rapariga magra, de cabelo pintado de azul e óculos grandes. Tinha um ar tão deslocado quanto ela, mas de uma forma diferente, mais deliberada. "Obrigada", murmurou Lia. "Sou a Sofia", disse a rapariga, com um sorriso simpático. "És nova, não és? Nunca te vi por aqui." "Lia, sim, é o meu primeiro dia." "Bem-vinda ao manicômio. Anda, a aula de português é por aqui. Se tiveres sorte, a setora Amélia não te faz ler Camões em voz alta." Sofia tornou-se o seu porto de abrigo naquele primeiro dia caótico. Mostrou-lhe os cantos da escola, apresentou-a a algumas pessoas, que sorriram de forma educada, mas distante, e, mais importante, sentou-se ao lado dela na cantina. Mas mesmo com Sofia ao lado, Lia não conseguia ignorar os olhares, especialmente os que vinham da mesa do fundo, onde um grupo de rapazes e raparigas ria alto. No centro do grupo estava ele, Ricardo Vasconcelos. Lia soube quem ele era antes mesmo de Sofia lhe dizer. Era o tipo de rapaz que existe em todas as escolas. Branco, magro, cabelo impecável, sorriso que parecia saído de um anúncio. O menino de ouro. E foi ele que, ao passar pela mesa delas a caminho da saída, parou e disse, com aquele sorriso perfeito: "Olha, Sofia, arranjaste uma nova. Guarda-costas, cuidado para ela não te comer o almoço." O grupo dele riu. Sofia ficou vermelha e ia responder, mas Lia pousou-lhe a mão no braço e abanou a cabeça. "Não vale a pena", diziam seus olhos. Ricardo deu de ombros, como se tivesse feito a piada mais inocente do mundo, e seguiu caminho. Lia baixou os olhos para a sua bandeja quase intocada. Sentia cada mastigação como um trovão, cada garfada como um ato de desafio que ela não tinha a certeza de querer fazer. A fome tinha desaparecido, substituída por um nó pesado no estômago. Lisboa, afinal, tinha um sabor amargo. A única lufada de ar fresco era a aula de artes visuais. A sala ficava no sótão da escola, um espaço amplo com clarabóias que inundavam o local de uma luz suave e cinzenta tão típica de Lisboa. O cheiro a tinta a óleo, terebintina e pó misturava-se no ar. O professor, o Sr. Almeida, era um homem por volta dos 50 anos, com um ar cansado, mas olhos vivos e perspicazes. Ele não fez comentários sobre Lia, apenas lhe indicou um cavalete vazio e deixou-a em paz. E ali, com um bloco de papel e um pedaço de carvão, Lia sentia-se pela primeira vez naquele dia quase ela mesma. As suas mãos moviam-se com uma segurança que lhe faltava no resto da vida.
Os traços surgiam, negros e intensos, criando formas e sombras que falavam a língua que ela não ousava usar. Desenhou as ruas estreitas que vira, as janelas com roupa a secar, mas no centro desenhou um vulto grande, quase uma sombra, a observar tudo de fora. Ussi. Almeida passou por trás dela, parou por um instante. Lia sentiu o seu olhar, mas não parou de desenhar. Ele não disse nada, apenas continuou a sua ronda. Mas no final da aula, quando todos saíam, ele chamou-a. Lia Pereira, certo? Sim, senhor professor. Tem jeito, disse ele, direto. Vejo muitos miúdos com técnica, mas poucos com isto. Ele apontou para o desenho. Continua. Não deixes que isto se perca. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo. Lia sentiu um calor estranho no peito. Talvez, apenas talvez, houvesse um lugar para ela ali. Mas a escola não era a sala de artes. Nos dias seguintes, Ricardo e o seu grupo fizeram questão de lhe lembrar. Não eram agressões diretas, nada que pudesse justificar uma queixa formal. Eram coisas pequenas, insidiosas. Eram os cochichos quando ela passava, as risadas abafadas, as cadeiras que eram puxadas no corredor, forçando a desviar-se. Eram as piadas inocentes sobre comida ou tamanho, sempre ditas alto o suficiente para ela ouvir. Uma tarde, estava Lia no pátio a tentar ler, sentada num banco afastado, quando ouviu o som de um telemóvel a tirar uma foto. Olhou para cima e viu um dos amigos de Ricardo abaixar rapidamente o telemóvel, com um sorriso trocista. Lia sentiu um arrepio. Sabia o que aquilo significava. No dia seguinte, o pesadelo confirmou-se. Sofia mostrou-lhe, com o rosto contraído de raiva. Alguém tinha pegado na foto dela, sentada no banco, e tinha transformado num meme. Tinham-lhe posto orelhas de elefante e a legenda: a nova mascote da Gil Vicente. Cuidado, ela pisa. A imagem estava a circular nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. O mundo de Lia encolheu. Se antes se sentia observada, agora sentia-se dissecada. Cada olhar parecia conter a imagem do meme. Cada riso parecia ser à sua custa. Começou a comer na casa de banho, a evitar os corredores nas horas de ponta, a enfiar-se na biblioteca nos intervalos. A sua muralha emocional tornou-se mais alta, mais espessa. A sua arte tornou-se o seu único refúgio, mas até ela começou a mudar. Os seus desenhos tornaram-se mais sombrios, mais angulosos. Desenhou monstros feitos de sombras e olhos, figuras encolhidas em cantos escuros, jaulas feitas de olhares. Sofia tentava animá-la. Não podes deixá-los ganhar, Lia. Tens de mostrar quem és. E quem sou eu, Sofia? Retorquiu Lia, a voz embargada. Sou o que eles veem. A gorda, a preta, o alvo. És muito mais do que isso. És a artista mais talentosa desta escola. Mas Lia não conseguia acreditar. A voz de Ricardo e dos seus seguidores ecoava mais alto do que a de Sofia. A situação chegou a um ponto em que Lia começou a ponderar seriamente pedir à mãe para a mudar de escola, mesmo sabendo quanto custaria à mãe, que já se desdobrava em turnos duplos. Foi numa dessas tardes cinzentas, enquanto rabiscava sem vontade na sala de artes, que o Sr. Almeida se sentou ao seu lado. Não tens andado a desenhar muito ultimamente, disse ele, sem rodeios. Lia encolheu os ombros. Ouvi dizer que há uns artistas digitais nesta escola a fazerem coisas interessantes, continuou ele, os olhos fixos nos dela. Lia sentiu o rosto a queimar. Baixou a cabeça. Lia, disse o Sr. Almeida, a voz mais suave, o mundo está cheio de gente que te vai querer meter numa caixa, que te vai querer definir pelo que eles veem ou pelo que eles temem. A pergunta não é se isso vai acontecer, a pergunta é: vais deixá-los? Lia levantou os olhos, as lágrimas a ameaçarem transbordar. O que é que eu posso fazer? Eles são tantos, e eu sou. Tu és uma artista, interrompeu ele. E a arte, Lia, a arte tem poder, tem uma voz. Às vezes a voz mais alta de todas. Temos a exposição anual da escola daqui a um mês. É aberta a toda a comunidade, pais, alunos, professores. Em vez de te esconderes porque não lhes mostras quem és, usa isto. Ele bateu levemente no bloco de desenhos dela. Usa a tua dor, a tua raiva, a tua verdade. Transformar em algo que eles não possam ignorar. A ideia assustou Lia. Expor-se daquela forma, dar-lhes ainda mais material para gozarem. Mas ao mesmo tempo uma pequena chama acendeu-se dentro dela. A ideia de transformar o veneno em tinta, a dor em traços, era aterradora, mas também libertadora. Não sei se consigo, sussurrou. Eu acho que consegues, disse o Sr. Almeida, levantando-se. Pensa. Lia pensou. Pensou durante dias. Pensou enquanto andava pelas ruas de Lisboa, sentindo os olhares. Pensou enquanto se escondia na biblioteca. Pensou enquanto desenhava no seu quarto, à noite. Pensou na cara de Ricardo, no meme, na sensação de ser invisível e ao mesmo tempo demasiado visível.
E lentamente a ideia do Sr. Almeida começou a criar raízes. Decidiu que ia fazê-lo. Não ia criar uma obra para agradar, nem para chocar gratuitamente. Ia criar algo verdadeiro, algo seu. Ia usar a sua arte para falar por si. Começou a trabalhar freneticamente, em segredo. Recusou-se a contar a Sofia o que estava a fazer, com medo que a notícia se espalhasse. Usava a sala de artes depois das aulas, com a permissão silenciosa do Sr. Almeida. Comprou telas grandes, tintas, carvão. O seu projeto era ambicioso, um tríptico. 3 grandes telas que contariam a sua história, a sua perspectiva. A primeira tela chamava-se Chegada. Era um autorretrato, mas fragmentado. O seu rosto estava parcialmente escondido por sombras. O seu corpo parecia fundir-se com um fundo escuro, mas os seus olhos estavam nítidos, a olhar diretamente para o espectador, cheios de apreensão e um desafio silencioso. Em redor flutuavam olhos, muitos olhos, a observá-la. A segunda tela era ruído. Era mais abstrata, caótica. Cores escuras misturavam-se com palavras distorcidas, fragmentos de insultos, risos cruéis representados por pinceladas agressivas. No centro, uma figura encolhida, quase a ser engolida pelo caos, mas uma mão estendia segurando um pincel como se fosse uma arma ou um escudo. A terceira e mais difícil era voz. Lia ainda não sabia bem como seria, mas queria que fosse uma afirmação, uma recuperação da sua imagem, da sua identidade. Ricardo, no entanto, não era estúpido. Ele notou a mudança em Lia. Notou as suas idas secretas à sala de artes, o brilho determinado que por vezes lhe surgia nos olhos. Sentiu, talvez, que o seu poder sobre ela estava a diminuir, e isso não lhe agradava. A sua popularidade dependia de ter alvos, de manter a hierarquia. E Lia, ao tentar erguer-se, estava a desafiar essa hierarquia. Ele precisava de um golpe final, algo que a pusesse no seu lugar de vez. E a exposição escolar era o palco perfeito. Descobriu, através de um dos seus seguidores que tinha uma vaga ideia do projeto de Lia, que ela estava a preparar algo grande, e decidiu preparar a sua própria homenagem. Uns dias antes da exposição, quando Lia estava a dar os toques finais na sua segunda tela, aconteceu. Ela tinha saído por uns minutos para ir buscar água. Quando voltou, o horror paralisou-a. Alguém tinha entrado na sala e atirado tinta preta sobre a tela ruído, criando uma mancha enorme e destrutiva que obliterava o centro da obra. Ao lado, no cavalete onde deveria estar a terceira tela, ainda em branco, estava um bilhete. É aqui que ficas melhor. No escuro. Ninguém quer ver mais de ti. O chão pareceu fugir-lhe debaixo dos pés. Todo o trabalho, toda a coragem que tinha reunido, tudo parecia ter sido destruído com aquele gesto cobarde. Sentou-se no chão, no meio das suas telas e tintas, e chorou. Chorou pela tela estragada, mas chorou principalmente por si mesma, pela sua ingenuidade em achar que podia mudar alguma coisa. Eles tinham ganho. Ricardo tinha ganho. Foi Sofia quem a encontrou. Entrou na sala, viu o desastre e Lia no chão e correu para ela, abraçando-a. Foi ele, não foi? Aquele. Sofia não terminou a frase, a raiva a sufocá-la. Lia apenas soluçava. Acabou, Sofia. Eu não consigo. Eles ganharam. Não, Lia, não podes deixar, insistiu Sofia. É isto que ele quer. Quer que desistas. Mas o que é que eu posso fazer? O meu trabalho está estragado. A exposição é daqui a 2 dias. Nesse momento, o Sr. Almeida entrou. Olhou para a tela manchada, para o bilhete, para Lia e Sofia no chão. O seu rosto endureceu. Caminhou até a tela, observou-a em silêncio por um longo momento. Depois, virou-se para Lia. Estragado? Perguntou ele, a voz baixa. Eu não vejo nada estragado. Eu vejo a continuação. Eles deram-te o teu terceiro painel, Lia. Lia olhou para ele, sem compreender. Ele acha que te pôs no escuro, continuou o Sr. Almeida. Mas talvez ele só te tenha dado mais uma cor para pintar. A pergunta é, vais deixar que seja a única cor? Lia olhou para a tela manchada. A mancha negra era feia, agressiva, mas por baixo dela ainda se viam os vestígios do seu trabalho, as cores, as palavras. E de repente viu o que o Sr. Almeida via. A mancha não era o fim, era parte da história, era a prova. Uma nova determinação, fria e dura como aço, começou a formar-se dentro dela. Limpou as lágrimas, levantou-se. Não, disse ela de ela, a voz fê, não vá a única cor. Tinha 2 dias. Não era muito, mas teria de ser suficiente. O dia da exposição chegou. O ginásio da escola tinha sido transformado numa galeria improvisada. Pais bem vestidos, professores com sorrisos forçados e alunos a circular, alguns genuinamente interessados, outros apenas a fazer tempo. Lia sentia o coração a bater descompassado. As suas telas estavam cobertas com um pano, num canto mais afastado. O senhor
Almeida tinha insistido que fossem reveladas num momento específico. Lia viu Ricardo e o seu grupo. Ele parecia exultante, trocando olhares e risinhos com os amigos. Viu-a falar com o professor responsável pelo som, a entregar-lhe uma pen. Sofia estava ao lado de Lia, apertando-lhe a mão com força. Vai correr tudo bem, sussurrou Sofia. Lia respirou fundo. Espero que sim. O diretor fez um discurso aborrecido. O Sr. Almeida disse algumas palavras sobre a importância da arte. E depois chegou o momento. E agora, disse o Sr. Almeida, temos um trabalho especial de uma aluna nova, Lia Pereira. E parece que o nosso popular aluno Ricardo Vasconcelos também preparou uma pequena surpresa audiovisual. Ricardo sorriu, radiante, e fez um sinal ao técnico de som. As luzes diminuíram. Um ecrã gigante montado no palco acendeu-se. Lia sentiu um nó no estômago. Era agora. Mas antes que a surpresa de Ricardo pudesse começar, o Sr. Almeida interveio. Um momento, Ricardo. Antes da tua contribuição, vamos ver o trabalho da Lia. Lia, por favor. Com as pernas a tremer, Lia caminhou até às suas telas. Sofia ajudou-a a retirar os panos. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O tríptico estava lá, mas estava diferente. A primeira tela chegada estava como antes, com os seus olhos fragmentados e o olhar desafiador. Mas a segunda tela era a obra manchada. Lia não tinha tentado esconder a mancha preta. Tinha incorporado. Tinha usado a violência da tinta preta como fundo, e sobre ela, com cores vibrantes, vermelhos, laranjas, amarelos, tinha pintado figuras que se erguiam, que se interligavam, que lutavam para sair da escuridão. Tinha transformado a agressão em força. Mas era a terceira tela que fez a sala emudecer. Era um autorretrato. Mas não era um autorretrato de uma vítima. Era Lia, de pé, a ocupar todo o espaço da tela. Pintara-se com cores ricas e profundas, celebrando o seu corpo, a sua pele. O seu cabelo afro era uma auréola de poder. E o seu olhar era direto, inabalável. Não era um olhar de raiva nem de dor. Era um olhar de presença. Um olhar que dizia, eu estou aqui, eu sou isto, e não vou desaparecer. Nos cantos da tela, quase como marcas de água, estavam as palavras do meme, as piadas, os insultos, mas agora pareciam pequenos, impotentes, ridículos perante a força da imagem central. Um silêncio pesado caiu sobre o ginásio. Ninguém falava, ninguém se mexia. Todos os olhos estavam fixos nas telas. Podia-se ouvir o zumbido das luzes. Ricardo estava paralisado. O seu sorriso tinha desaparecido. O seu rosto estava pálido. Ele olhou para as telas, depois para Lia e depois para a multidão. Viu os olhares. Viu a compreensão a nascer nos rostos dos pais, a vergonha nos rostos de alguns alunos, a raiva silenciosa nos rostos dos professores. O seu vídeo, a sua piada cruel, parecia agora patético, infantil. Ele fez um gesto desajeitado para o técnico de som, mas já era tarde. Ninguém queria ver a sua surpresa. Todos tinham visto a verdade. O Sr. Almeida pegou no microfone e aproximou-se de Lia. Lia, disse ele, a voz embargada pela emoção. Queres dizer alguma coisa? Lia olhou para a multidão. Viu os rostos. Viu Ricardo, encolhido agora a tentar fundir-se com a parede. Viu Sofia chorar silenciosamente, mas com um sorriso orgulhoso. Viu a sua mãe, que tinha conseguido chegar a tempo, a olhar para ela com um amor imenso. Respirou fundo. O ar de Lisboa, pela primeira vez, pareceu-lhe leve. Caminhou até ao microfone. Eu sou a Lia, disse ela, a voz a tremer um pouco no início, mas a ganhar força a cada palavra. Eu sou grande, eu sou negra, eu sou artista, eu sou muitas coisas. E durante muito tempo, deixei que o medo e o ruído dos outros me definissem. Deixei que me fizessem sentir pequena, invisível, errada. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Mas o que vocês veem aqui, disse ela, apontando para as telas, não é uma história de dor. É uma história de encontrar uma voz, a minha voz. E a minha voz diz que eu estou aqui e que sou suficiente. Ninguém aplaudiu de imediato. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer ovação. Foi um silêncio de reflexão, de reconhecimento. Depois, lentamente, começou. Uma pessoa a bater palmas, depois 2, depois 10. Em poucos segundos, todo o ginásio estava a aplaudir. Não era um aplauso educado. Era um aplauso forte, genuíno, que parecia lavar a sala. Lia sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, mas desta vez não eram de dor. Eram de alívio, de libertação. Ela tinha falado e tinha sido ouvida. O rescaldo da exposição foi transformador, mas não mágico. Ricardo não foi expulso, mas a sua popularidade desmoronou-se. O vídeo que ele tinha preparado nunca foi visto, mas a história da sua tentativa de humilhação e da resposta artística de Lia espalhou-se como fogo. Os seus seguidores afastaram-se.
Ele tornou-se ironicamente quase invisível. Os olhares que antes se dirigiam a Lia com curiosidade ou desprezo, agora olhavam para ele com desaprovação. Lia não se tornou a rainha da escola da noite para o dia. Ainda havia olhares, ainda havia quem sussurrasse. O preconceito não desaparece com uma exposição de arte. Mas algo fundamental tinha mudado. Os olhares eram diferentes, havia respeito, havia admiração. Havia em alguns uma nesga de compreensão. Os alunos que antes a evitavam, agora acenavam-lhe nos corredores. Alguns até vieram falar com ela sobre o seu trabalho, tímidos, mas sinceros. Ela solidificou a sua amizade com Sofia, que se tornou a sua maior defensora e cúmplice. E a sua relação com o Sr. Almeida aprofundou-se. Ele tornou-se um verdadeiro mentor, ajudando a explorar o seu talento e a pensar em futuros para além da escola. Mas a mudança mais importante aconteceu dentro dela. Lia deixou de se encolher. Começou a andar com a cabeça erguida. Começou a usar as roupas coloridas de que gostava, sem se preocupar se a faziam parecer maior. Começou a usar o seu cabelo afro como uma coroa. E continuou a desenhar, a pintar, a usar a sua arte para explorar o mundo e a si mesma. Os seus desenhos tornaram-se mais luminosos, embora nunca perdessem a sua profundidade e a sua honestidade. Uma tarde soalheira, semanas depois da exposição, Lia estava com Sofia no Miradouro, a olhar para a cidade de Lisboa. O Tejo brilhava lá embaixo, os telhados vermelhos estendiam-se como um puzzle, e o castelo de São Jorge vigiava tudo. Comiam tremoços e riam. Lia tinha o seu caderno de esboços no colo. Sabes, disse Sofia, às vezes ainda tenho vontade de ir dar um murro no Ricardo. Lia sorriu. Eu sei o que queres dizer, mas acho que já lhe bati à minha maneira. Isso é verdade, concordou Sofia. Deste-lhe um caô artístico. Lia riu-se e abriu o caderno. Começou a desenhar a vista, mas não apenas a vista. Desenhou a luz, o vento, a sensação de estar ali, naquele momento, com a sua amiga. Desenhou-se a si mesma na paisagem não como uma sombra, mas como parte dela, integrada, presente. O que estás a desenhar? Perguntou Sofia, espreitando. Lia mostrou-lhe. Era um esboço rápido, mas cheio de vida. No centro estava ela, a sorrir. Acho que estou a desenhar um começo, disse Lia. O mundo não tinha mudado completamente. Lisboa continuava a ser uma cidade complexa, cheia de beleza e contradições. A escola continuava a ser a escola, mas Lia tinha mudado. Tinha encontrado a sua força, não nos punhos, mas na ponta dos seus dedos, na sua voz, no seu coração. Tinha aprendido que ser grande e negra não era uma sentença, era uma tela. E era ela, e só ela, quem decidia as cores com que a ia pintar. E a sua tela, ela sabia-o agora, seria vasta, vibrante e inegavelmente sua.